Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. CGTP promete aumentar contestação social. É secretário-geral da CGTP e membro do Comitê Central do PCP. Chama-se Tiago Lopes e espera que a grande participação popular no dia 25 de abril se repita amanhã, 1º de maio, 50 anos depois da maior manifestação popular de sempre no país. Para a CGTP, não faltam razões para que tal aconteça, devido ao resultado das últimas eleições e devido também à precariedade e degradação das condições de trabalho. Basta dizer que 45% dos trabalhadores têm horários atípicos, que trabalham por turno, têm horários noturnos ou trabalham ao fim de semana. Apesar disso, a taxa de sindicalização tem vindo a descer, caiu de mais de 63% para 15% em 4 décadas. Acrescente-se que o sindicalismo tradicional está, de alguma forma, ameaçado por protestos inorgânicos, que são convocados à sua rebelia e sem a sua participação. O teletrabalho e as plataformas digitais são outros desafios. É um processo irreversível ou os sindicatos podem recuperar alguma da representatividade perdida? Uma coisa é certa, a contestação vai aumentar, garante o líder da maior central sindical portuguesa. Bem-vindos ao P24 desta terça-feira, dia 30 de abril de 2024. Depois da grande participação popular que vimos no dia 25 de abril, qual é a sua expectativa para este 1º de maio? Não podemos esquecer aquilo que foi o resultado das eleições do passado dia 10 de março. Não podemos esquecer aquilo que está contido no programa do Governo e que, no que diz respeito aos trabalhadores, essencialmente tem ali um conjunto de matérias que aprofundam em muito as dificuldades que vamos sentir no nosso dia-a-dia, nomeadamente na relação entre trabalho e capital. E digo isto porque, se olharmos para aquilo que é o programa do Governo, observamos que, nomeadamente no que diz respeito à valorização dos salários, há uma completa estagnação dos salários. Há uma proposta que visa atingir os 1.000 euros de salário mínimo nacional em 2028. Ora, isto aponta para uma redução, tendo em conta, uma redução anual, tendo em conta aquilo que foram os aumentos do salário mínimo nacional, por exemplo, nos últimos 2 anos. Foi 55 euros há 2 anos e 60 euros este ano. E uma proposta de atingir o salário médio em 2030 de 1.750. Só para dar aqui uma nota relativamente aos salários, para percebermos a dimensão disto. Já em 2021, o salário médio da União Europeia ultrapassava os 2.400 euros. Aquilo que está de proposta deste Governo, da nossa parte, da nossa consideração, é que é uma perpetuação de uma política de baixos salários e de resposta aos interesses dos grandes grupos económicos. Depois temos matérias que a CGTP muito se tem batido e que este Governo perpetua no tempo e não é só perpetuar, acentua. Nomeadamente a nível do combate à precariedade. No programa do Governo menciona 0 sobre o combate à precariedade e ainda há 15 dias saíram notícias que davam que Portugal é o 2º país da União Europeia onde a precariedade é maior. Para termos a noção do impacto que isto tem na vida pessoal de cada um de nós. E outra questão fundamental para nós tem a ver hoje em dia com os horários de trabalho. Vivemos num período onde a desregulação dos horários de trabalho, a conciliação entre a vida pessoal e familiar com a profissional, cada vez se degrada mais. Dar aqui outro dado concreto que acho que responde a esta questão. 45% dos trabalhadores, 45%, já vivem com horários de trabalho que nós consideramos horários de trabalho atípico. São trabalhadores, 45%, que trabalham ou por turno, ou horário noturno, ou sábados, ou domingos. Obviamente, há aqui um caminho que vai ser seguido e que está preto no branco no programa do Governo de acentuamento das dificuldades. E por isso é quando a CGTP afirma que os trabalhadores não fazem a luta pela luta. Não fazemos a luta pela luta. Fazemos a luta na base daquilo que é o concreto das políticas que estão a ser seguidas. E que, tendo em conta este programa do Governo, tendo em conta tudo de mal que traz para o mundo do trabalho, obviamente só há um caminho,
que é o aumento da contestação. Pega exatamente nesse ponto, porque disse numa entrevista ainda muito recentemente, não há dúvidas, tem que aumentar a contestação. Como é que se traduzirá essa contestação social? Já por termos como referência o passado 25 de Abril. A dimensão de participação de milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas, de norte a sul do país, acho que é uma evidência daquilo que é o sentimento que trouxe essas pessoas à rua, daquilo que é garantir que os valores e as conquistas de Abril se perpetuam nos dias de hoje e para o futuro. Foram muitas as conquistas que Abril trouxe e que hoje parece que são dados adquiridos, mas não são. E temos agora o 1º de Maio. Tem que ser um grande 1º de Maio. Vai ser, de facto, um grande 1º de Maio. Vamos ter, a CGTP tem iniciativas em todos os distritos do país, incluindo na Madeira e nos Açores, e teremos milhares de trabalhadores connosco na procura da melhoria das condições de vida e de trabalho. Aquilo que a gente apela a esses trabalhadores é que no dia 1 de Maio tragam para a rua aquilo que são os seus problemas concretos que sentem nos locais de trabalho. A questão dos salários, a questão dos horários, a questão da precariedade, portanto, todos aqueles problemas que são sentidos diariamente, que os tragam para a rua, denunciando aquilo que são esses problemas e trazendo para a rua o seu descontentamento e transformando esse descontentamento em luta. Porque só através da luta é que a gente consegue inverter a situação que vivemos. O Tiago Oliveira nasceu antes de 74, tem dito que os princípios de Abril estão em causa, vimos muitos jovens na rua na última semana, mas não acha que a central sindical ou o sindicalismo está um bocadinho distante de muitos destes jovens, quanto mais não seja por causa até dessas relações atípicas de trabalho de que estava a falar antes? Não considero, pelo contrário, os números demonstram o contrário. Mas antes de chegar aos números, dar uma nota de que nós somos uma central sindical com uma história muito bonita de ligação aos trabalhadores. Uma história que começou em 1970 e que nos orgulhamos de hoje, até hoje, estarmos diariamente presentes nos locais de trabalho, diariamente em contacto com os trabalhadores e sentirmos, de facto, que aquilo que transmitimos é o sentimento destes trabalhadores. Relativamente às transformações que vivemos e à juventude, nós não podemos esquecer que as novas formas de trabalho que nos tentam incutir como nova forma de trabalho não é mais do que um retrocesso nos direitos dos trabalhadores em tudo aquilo que já frisei até no ponto anterior. Se a gente olha para os problemas concretos que os jovens se deparam hoje em dia, podemos muito bem olhar para antes do 25 de Abril de 74 e encontrar exatamente os mesmos problemas com que os trabalhadores se debatiam naquela altura. A questão da insegurança no trabalho, da insegurança no emprego, da insegurança do salário, da insegurança de acesso a bens essenciais e, portanto, aquilo que é colocado hoje como uma modernização, o acompanhamento das novas fases com que o mundo do trabalho se depara, colocam os trabalhadores com cada vez mais dificuldades. E essas dificuldades, e nós não temos dito o contrário, essas dificuldades o movimento sindical também as sente no contacto com os trabalhadores, não há dúvida disso. Chegar a um trabalhador de plataformas digitais não é a mesma coisa de que conseguir contactar um trabalhador. O teletrabalho e as plataformas digitais representam novos desafios para o sindicalismo e a CGTP continuará a ter o foco nos seus locais nos locais de trabalho, não é? Mas não acha que pode haver aqui um risco de desfazamento entre estas transformações laborais e a representatividade sindical? Não há desfazamento. Há, sim, é um aproveitamento do capital para colocar no mundo do trabalho hoje em dia as ferramentas, ou melhores ferramentas para dispor dos trabalhadores no sentido de que os mesmos dependam cada vez mais do capital para responder aos interesses das empresas e não responder aos interesses próprios dos trabalhadores. Essas ferramentas são colocadas e estão em cima da mesa. Quando a gente fala com um trabalhador de uma plataforma digital em que tem que trabalhar 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana,
com condições de trabalho péssimas, para conseguir ter acesso a um salário que lhe permita conseguir ter um mês digno, obviamente que isto é uma dificuldade enorme. Ou, por exemplo, quando chegamos a uma grande empresa, dar aqui um exemplo concreto. A semana passada estive numa empresa que os trabalhadores estavam em greve na Coca-Cola. Os trabalhadores estão em greve por uma questão fundamental, que são os aumentos salariais. Uma empresa como a Coca-Cola tem mais de 50% de trabalhadores hoje em dia de empresas de outsourcing. Isto é uma ferramenta que o capital usa para fragilizar as relações de trabalho. Obviamente que um trabalhador de uma empresa de outsourcing, uma empresa prestadora de serviços, ou um trabalhador temporário, terá muitas mais dificuldades de se organizar, de estar em articulação com todos os restantes trabalhadores para exigir melhores condições de trabalho e de vida. Obviamente que isto são ferramentas, nós não podemos esquecer uma coisa que é fundamental. Estas ferramentas não são os patrões que implementam do dia para a noite. São opções políticas que são tomadas e que permitem aos patrões, obviamente, executar este tipo de política que cai em cima de quem trabalha. Obviamente que isto traz dificuldades à organização para o movimento sindical, traz. São desafios que aparecem, há uma coisa que da nossa parte os trabalhadores podem contar. Nunca vamos deixar de estar junto dos trabalhadores para encontrar respostas aos seus problemas. Mas, obviamente, que essas respostas passam por opções políticas. Como nós costumamos dizer, tudo na vida é política. Se a gente fala que o Serviço Nacional de Saúde está mal, estamos a falar de política. A escola pública está mal, estamos a falar de política. Quando falamos do trabalho, se as coisas no mundo do trabalho estão mal, são opções políticas que são tomadas. Mas o sindicalismo tradicional está de alguma forma ameaçado por outras manifestações de protesto mais orgânicas, que são convocadas à sua rebelia e sem a sua participação, por um lado, não é? Por outro lado, há uma taxa de sindicalização que tem vindo a descer. Este processo é irreversível, de substituição do sindicalismo tradicional por outras formas de protesto e por outro lado, a diminuição da taxa de sindicalização? Não estou de acordo com essa observação neste sentido. Nós não vemos os tais movimentos inorgânicos que, como são colocados. A avaliação que nós fazemos é que sempre que um trabalhador assuma a sua condição de classe e lute pela melhoria das suas condições de vida, é uma maior força que temos no sentido de ultrapassar as dificuldades que existem. A questão aqui é a avaliação que devemos fazer, e essa é a avaliação que a CGTP faz, de onde surgem, com que motivo surgem e para quem surgem os movimentos inorgânicos. E essa questão é fundamental. A questão que passamos em 2015 com o governo PSD-CDS, o tempo da Troika, em Portugal, vimos o surgimento de um conjunto alargado de movimentos que surgiram. A questão aqui é, para onde é que depois são conduzidos os contentamentos dos trabalhadores que estão nessas ações? Em 2015, e como hoje, a CGTP cá está, como esteve em 2015, e hoje continua cá. Muitos dos movimentos que surgem com um objetivo concreto de esvaziar e não conduzir a luta, ser um momento único, e que depois não há condução da luta, não há fio condutor. E como eu estava a dizer, estes movimentos surgem, esvaziam um momento, mas depois não conduzem os trabalhadores para a luta concreta, nem para opções diferentes. E em 2015 os movimentos surgiram e desapareceram, a CGTP esteve nesse momento e continua a estar, e hoje a mesma coisa. Por isso, a questão fundamental é como é que estamos de representação sindical e relativamente aos números que eu estava aqui de transmitir. Ainda na base do último congresso, em 4 anos, e não podemos esquecer que os últimos 4 anos foram 4 anos muito complicados, porque no último mandato, os 2 primeiros anos foram anos da pandemia, e com todas as dificuldades de contacto que tivemos com os trabalhadores, mas mesmo assim, nessa circunstância, conseguimos 110 mil novas sindicalizações. E neste momento, a nível de representação sindical, temos 563 mil associados na CGTP, o que faz a CGTP a maior organização social do país. E eu acho que isto é revelador de capacidade de intervenção, é revelador de que a CGTP está diariamente nos locais de trabalho e que os trabalhadores se revêem nas nossas orientações e nas nossas reivindicações. Tiago faz parte do Comitê Central do PCP. A Central Sindical tem sido, obviamente, importante para que o PCP consiga ter influência na sociedade portuguesa.
Há quem queira reforçar essa ligação e há quem a queira sempre mais distante. Como é que o Tiago encara essa dualidade de ser simultaneamente secretário-geral da CGTP e, ao mesmo tempo, membro do Comitê Central do PCP? Não encaro de forma negativa, de forma nenhuma negativa. Pelo contrário, há uma coisa que caracteriza o Partido Comunista Português. É um partido que os trabalhadores diariamente o vê à porta da sua empresa, à porta do seu local de trabalho. É um partido que está diariamente em contacto com os trabalhadores e conhece a realidade dos trabalhadores. E fruto dessa realidade do Partido Comunista Português, e esta caracterização está feita já há muito tempo, sendo um partido de massas, sendo um partido de proximidade com os trabalhadores e conhecimento do mundo do trabalho, é natural que haja na estrutura do movimento sindical aqueles que assumem responsabilidades como delegado sindical na empresa, como dirigente sindical, têm esta proximidade ao Partido Comunista Português. Muito obrigado, Tiago Oliveira. Muito obrigado, obrigadíssimo. Cá estou eu, emancipada. Por ter sido emancipada, tive que ir à PIDES. Tenho aqui emancipada. Como sugestão para um dia como o de hoje, véspera do 1º de maio, deixamos aqui uma página interativa para ler, ver e ouvir em público.pt. Chama-se Meio Século Depois. Eles souberam, enfim, o que a PIDE sabia deles. Manuela, Henrique, Aníbal, António, Alberto e Francisco foram saber o que a PIDE tinha devassado nas suas vidas. Foi um reencontro com as suas memórias e com a memória de um país sequestrado pelo medo das paredes que tinham ouvidos. Acho engraçado que estas coisas tenham dado tão certo, não é? Tenha sido tudo tão direitinho, feito de uma forma tão assertiva. É só isso. Por isso, quando olho para isto, dá vontade de rir às piadas. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Dei-lhes mesmo a volta. O público fica no ouvido.